Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Terça-feira, TV Guará Avesso. Hoje nós vamos conversar com uma das pessoas mais importantes em qualquer administração estadual, federal, municipal. Nós vamos falar com aquele que não pode errar. Nós vamos conversar com o secretário da Fazenda, doutor Marcelo Ribeiro. Boa noite, doutor. Boa noite, América. É um prazer estar aqui de volta ao programa Avesso. É bom sempre estar com o senhor. E eu falei agora em erro, e eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Veja bem, o secretário da Fazenda é como goleiro. Pode passar a partida todinha fazendo uma grande defesa, mas ele não pode errar. Se ele errar, no final, estragou tudo. Como é que o senhor se comporta dentro desse papel que não pode errar? Bom, de fato, isso é um desafio para nós todos, todos os secretários de Fazenda, porque enfrentamos, nessa quadra econômica, a maior crise já vivida pelo país desde a Segunda Guerra. Então, efetivamente, é um grande desafio para nós todos. E, de fato, não temos o direito de errar, mas encaramos isso, América. A gente precisa encarar tudo com muita serenidade e tranquilidade, porque senão não vamos conseguir sequer ter ideias e estabilidade para vencer esse momento de crise econômica. Graças à administração que tem sido feita, de toda a equipe econômica, do governador, nós temos conseguido, o Estado do Maranhão tem conseguido enfrentar bem essa crise, enfrentar de cabeça erguida. Medidas importantes foram tomadas ao longo desses 3 anos e que produziram resultados muito importantes. O senhor, quando participa das reuniões com os outros secretários de Estado, porque essa reunião ela acontece 2 meses, não é isso? Acontece, em geral, bimestralmente. É isso. Mas, às vezes, acontecem reuniões extraordinárias. Né? Veja bem, eles não olham para o senhor com uma certa inveja, todos os estados dando braçadas no mar complicado, revolto, e aqui nós navegando mais ou menos num lago tranquilo. A situação dos estados, de um modo geral, é uma situação realmente muito difícil. Nós, a população, talvez não tenha percebido isso, mas porque não sofremos tanto aqui no estado do Maranhão, mas é muito difícil a situação dos estados. Numa dessas reuniões, América, onde você desce do aeroporto, você começa a ver outdoors contra o secretário de Fazenda, contra o governador do estado, por conta da crise econômica, salários em atraso, fornecedores em atraso, e nós conseguimos, no estado, manter o nível de pagamento da folha em dia, antecipando a folha, mantendo todo o custeio em dia, pagamento de fornecedores, e ainda tendo um nível de investimento bastante elevado, para que a população tenha ideia, além de pagar folha, além de pagar fornecedores, além de todo o custeio, ainda conseguimos investir 11% da receita corrente líquida, segundo o estado com maior nível de investimento público do país. O segundo estado? Segundo estado, apenas o Ceará tem um nível de investimento maior do que o nosso, da casa de 12%, ou seja, uma variação muito pequena. Então, efetivamente, isso é importante para que nós possamos fugir da crise. Quando a gente fala em equilíbrio fiscal, isso não é assim, equilíbrio fiscal não é um fim em si mesmo, é um meio para que a gente possa atender às necessidades públicas. E o governo do estado tem conseguido ampliar os serviços públicos e, além disso tudo, tem conseguido investimento da ordem de 11%, que gera um efeito 11% da receita corrente, da receita. Na receita corrente líquida. Então, 11% da receita corrente líquida, que gera um efeito positivo sobre toda a atividade econômica, agora, geração de renda. Secretário, esse milagre, vamos chamar milagre entre aspas, isso deve exatamente aqui. Vamos lá. Primeiro, nós tivemos uma redução muito grande de despesas desnecessárias ao longo dos anos, em especial o ano de 2015 e 2016. O governador constituiu uma equipe para fazer a identificação de onde nós podíamos cortar algumas despesas.
E, por outro lado, uma política de desenvolvimento que foi adotada a partir de 2015, cujos resultados começaram a se produzir mais fortemente ao longo de 2016, 2017 e agora em 2018. O que é que eu chamo de política de desenvolvimento? Política de incentivos para desenvolvimento da atividade econômica em setores específicos. Por exemplo, desoneração da tributação de grãos, arroz, milho, milheto e sorgo no estado do Maranhão. Enquanto nas demais unidades da federação você tem uma carga tributária de 18%, aqui a carga tributária foi de 2%. Por conta disso, e por conta também das boas condições climáticas, tivemos ao longo de 2016, 2017 e agora em 2018, 2016 não, 2016 nós tivemos ainda dificuldade, a desoneração foi feita em 2017. 2017 nós tivemos safra recorde, 2018 devemos ir pelo mesmo caminho. Então, medidas de incentivo a cadeias produtivas que são relevantes para o Estado. É um Estado que é eminentemente um Estado agropecuário, nós temos investimentos, tem incentivos fortes nesses segmentos. Mas, doutor, veja bem, eu sou apenas um jornalista e economia não é exatamente o meu forte, eu não sei controlar meu salário para chegar no fim do mês. Na hora que eu dou incentivo, na hora que o senhor dá um incentivo, que o governo dá um incentivo, ele não reduz a receita? Não, se esse incentivo for acompanhado do aumento da produção, que é efetivamente o que aconteceu. Você diminui... Vender mais com lucro menor, que é aquele negócio. Exatamente. Você diminui a tributação, estimula a haver uma produção maior e essa produção maior acaba trazendo retorno no momento seguinte, sob a forma de geração de ICMS, que é o principal tributo do Estado. Não só a geração de ICMS, mas principalmente geração de emprego. E aí a gente tem que destacar, em 2017 o Maranhão foi o segundo estado com maior geração de emprego do país, do Nordeste, na verdade, e esse ano nós temos, consolidando essa tendência, uma geração de emprego, um saldo positivo na geração de emprego, dados do próprio CAGED. E o PIB do Maranhão crescendo a uma taxa muito superior à média nacional. PIB do Maranhão, segundo estimativa dos bancos, de dois grandes bancos, o Banco Santander e o Unibanco, duas pesquisas de estimativas do PIB publicadas na Folha de São Paulo e no Valor Econômico. Ambas confirmando, consolidando o Maranhão com o maior crescimento do PIB. Então, isso é importante a gente pontuar. É maior do que o PIB, a média nacional? É o crescimento relativo. Sim. Sim, bem maior. O crescimento do PIB em 2017 do Maranhão foi de 9,7%. Crescimento do 9,7%. Pesquisa estimativa do Itaú, o Itaú utilizando isso para orientação dos seus próprios negócios, mas dada a credibilidade, isso é publicado para o mercado, publicizado para o mercado e efetivamente mostrando esse crescimento do PIB maranhense. Agora, veja bem, dados tão importantes, dados tão satisfatórios assim, para o Estado, que o clima deveria ser. E por que isso não é veiculado? Há uma divulgação, às vezes essa divulgação ela é muito distorcida, chegaram a dizer que a gente não teve crescimento de PIB, e eu estou mostrando dois bancos assim, fazendo a publicação de seus estudos, publicando a metodologia de cálculo, mostrando que o Estado do Maranhão tem tido crescimento em 2017, consolidando em 2018. 18 também, a tendência é que o Maranhão tenha o segundo maior PIB do país, perdendo apenas para o Mato Grosso. Mato Grosso, soja. Soja, como também nós temos uma produção de soja relevante. Então, nós temos PIB crescente, nós temos geração de emprego também crescente, ou seja, o número de admissão bem maior do que o número de demissões. O saldo positivo no mês de junho foi de cerca de 2.000 empregos, ou seja, 2.000 empregos sendo gerados no Estado. E isso efetivamente consolidando, o que eu acho importante, Américo, é mostrar que isso consolida efetivamente uma tendência de crescimento do Estado, não obstante, ou seja, apesar do país ter uma redução da atividade econômica. Veja bem, secretário, o senhor falou no crescimento do PIB, o senhor falou no crescimento do emprego, são dados absolutamente positivos. Como driblou
como conseguiu esse fato, essa coisa cor-de-rosa dentro do Mar Negro que é o Brasil? Com políticas de incentivo ao desenvolvimento, com políticas de desonerações, com políticas de incentivo a cadeias produtivas específicas e estratégicas. Através de alguns projetos? Alguns projetos. Por exemplo? Assim, o que nós efetivamente foi feito em termos tributários, sim, em termos econômicos. Cancelamos diversos benefícios fiscais que eram direcionados para determinadas empresas, para determinadas pessoas jurídicas. Eu posso entender privilégio? Pode entender privilégios, porque eram concedidos apenas para uma empresa dentro do segmento econômico. Então, você fazia um recorte, selecionava uma empresa, dava um incentivo para essa empresa grande, dava uma arma poderosa, e a pergunta que nós nos fazíamos no começo, assim, bom, se esse incentivo é bom, por que dar só para um contribuinte? Por que não estender isso para todos de um determinado segmento? Então, fizemos isso ao longo de 2015 e ao longo de 2016. Isso trouxe geração de emprego, trouxe renda e trouxe, evidentemente, a reboque disso tudo, um crescimento da própria arrecadação. O que eu quero ressaltar, sim, é que nós tínhamos essa possibilidade de fazer uma ampliação dos incentivos fiscais a partir digamos, do cancelamento desses regimes especiais, desses privilégios que haviam até 2015. Havia alguma, pelo menos a imprensa comentava, nós na imprensa comentávamos muito, um volume de despesas desnecessárias e dinheiro mal administrado. Isso também complicava muito? Isso é algo que quando você consegue reduzir essas despesas, porque em regra essas despesas são continuadas, elas são todos os meses. Quando você consegue cancelar ou reduzir uma despesa desse tipo desnecessária e investir naquilo que efetivamente é importante, construção de escolas, construção de hospitais, construção de estradas para a produção do sul do Maranhão, você consegue dinamizar a atividade econômica. O gasto do governo, Américo, ele tem um peso importante na dinamização da atividade econômica. O gasto governamental é importante para a geração de renda, principalmente em estados como o do Maranhão. Que o grande empregador acaba sendo o Estado. Acaba sendo o Estado. Então, nós conseguimos fugir dessa crise, ajudamos também os municípios, porque a perda de recursos com as transferências da União foi brutal, Américo. Nós tivemos 1 bilhão e 200 milhões de perda de recursos constitucionais, leis, fundo de participação. Que seriam dirigidos aos municípios. Que seria dirigido aos municípios, fundo de participação dos municípios e fundo de participação dos estados. Porque a crise, ela reduz a arrecadação de 2 tributos que são a base do fundo de participação dos estados e dos municípios. Ela reduz o imposto de renda e reduz o IPI. São os 2 tributos mais sensíveis à queda da atividade econômica e são os 2 tributos que formam a base do fundo de participação dos municípios e estados. Então, se nós não tivéssemos ampliado um pouco a receita ao longo desses anos todos, certamente a crise fiscal dos municípios maranhenses teria sido muito maior. Essa queda no fundo de participação dos municípios deu para o Estado compensar de alguma forma? Eu creio que nós acabamos compensando de algum modo, ou em boa parte, eu não sei exatamente em que proporção. Isso se dá, mas efetivamente nós amenizamos muito o problema dos municípios, porque os municípios são sócios do ICMS, 25% da arrecadação do ICMS é direcionado para os municípios, 50% da arrecadação do IPVA também vai para os municípios. Então, nós amenizamos muito a crise fiscal dos municípios. O Estado do Maranhão, o governo do Estado do Maranhão amenizou muito a crise fiscal dos municípios com essa política de incentivo e com essa política de desenvolvimento que gerou uma ampliação da receita. Secretário, nosso primeiro bloco esgotou, e ainda tem muito assunto, a gente volta já. Nos aguarde, é 1 minuto só.